Ok, senhores, boa noite, professor Riane. Mais uma etapa dessa semana 02 aqui de instalações elétricas prediais. Vamos que vamos, muito animados, motivados para trazer conhecimento de projetos de instalações elétricas para todos os senhores, ok? Tivemos uma parte 1 que eu trouxe até no nosso quadro ali atrás, a parte de simbologia elétrica, fundamental para vocês compreenderem os projetos. Depois uma parte 2, também ali no quadro, onde já traçamos nossos primeiros esquemas elétricos a partir do zero. Tanto diagrama multifilar, de esquemas de interruptores, com tomada, passamos para o esquema, começamos com multifilar, depois fizemos a transposição lá para o esquema unifilar na planta arquitetônica, fundamental também para dar sequência. Então nós fizemos ali no quadro, passo a passo, rabiscando, comentando, dando várias dicas. Não deixe de assistir a parte 1 dessa semana, a parte 2 dessa semana e agora a parte 3, fazendo um fechamento em toda essa teoria aí, com algumas imagens que eu acredito, né, que vai acabar de fechar o entendimento e abrir a mente de cada um dos senhores, ok? Então vem comigo, nós paramos aqui nos slides, no slide 16, né, próximo disso, na semana passada, onde demos a introdução da disciplina, e agora vamos seguir com a parte, né, fazendo o fechamento da parte 1 e da parte 2, ok? Acabei de esquecer de mostrar semana passada, né, o momento Ioda, que é sempre um momento de descontração, um momento que a gente quebra aquela tensão, né, quando a gente está aprendendo algo novo, teórico ou prático, para dar aquela relaxada, ao mesmo tempo fazer, né, alguma menção ao assunto técnico que nós estamos estudando. Falamos de tomada, né, na semana passada, o padrão de tomada brasileiro de 10 amperes, de 20, a norma e tudo mais, né, e a gente vê algumas coisas um tanto quanto bizarras aí, para não dizer, né, outras palavras, como essa tomada com tantos aí T's e Benjamins que se falavam antigamente. Certamente isso é um risco para a instalação elétrica, certamente que você pode ligar todos esses equipamentos, se assim o projeto foi previsto no projeto, se você tem um número de pontos de tomada adequado e não simplesmente fazendo todas essas conexões. A gente consegue observar, inclusive, vários tipos de padrão de tomada diferente. Então, acredito certamente que a normatização das tomadas vem para contribuir, né, para um conceito único, uma coisa mais organizada e segura, ok? Então, passando do momento Ioda, né, falamos na primeira parte dessa semana, ali no quadro, sobre a parte de simbologia. Já falamos da questão da norma que foi cancelada, mas que não foi substituída, portanto, ela ainda é muito utilizada no nosso meio. A recomendação nossa é utilizar a norma 5444 para simbologia, mas colocar todos os símbolos que você utilizou no projeto, fazer uma legendinha, né, na sua planta, no seu projeto que você vai entregar para o seu cliente, ok? Para não ter nenhum tipo de problema. Nós passamos no quadro, né, resumidamente, aqueles símbolos que nós vamos mais trabalhar, que nós vamos mais utilizar. Isso aqui é a tabela da norma. Eu vou deixar a norma lá também e nos siga para todos os senhores, tá? A norma 5444 é fácil de vocês conseguirem, a norma cancelada. E aqui, como está na norma, tabela 2, a parte de duto, que é eletroduto, embutido no teto ou parede, eletroduto embutido no piso, pontilhado, aqui o símbolo da fase, aqui o símbolo do neutro para a esquerda, tá vendo? Alguns usam ali para o outro lado, faz a dobrinha aqui para o outro lado, né? Aqui o símbolo de retorno e aqui o símbolo de terra. Então aqui tal como está na norma. Se não falar nada é de 15, aqui se não falar nada da seção dos condutores é de 1,5 milímetro quadrado. Tudo aquilo que nós já tratamos, mas aqui mostrando a norma. Interessante para vocês verem, né, dentro da norma, como que isso é tratado, ou era, né, tratado, certo? A parte dos interruptores, ó, interruptor de uma seção, de duas. Agora eu passo rapidinho aqui que vocês já viram, né? Seria uma loucura para eu passar nessa velocidade na primeira vez que vocês teriam contato com essa simbologia. Por isso eu fiz questão de ir para o quadro, fiz questão de explicar ali passo a passo, desenhando com vocês, para agora poder fazer o fechamento aqui, ok? Por isso que é importante, pessoal, o pacote dessa semana é de fundamental importância, não me canso de repetir isso, parte 1, parte 2, finalmente aqui a parte 3, ok? Show Plus! Aqui, interruptor de 3 seções, olha que bacana. A, B, C, o símbolo lá do Bob Marley que eu comentei, não sei, do Legalize, sabe como é que chama aquele trem, né, da Jamaica lá. Ele todo colorido é um paralelo, ou em inglês three-way. Ele metade colorido é o intermediário, ou em inglês four-way. Aqui tem até o botão de campainha, minuteria. O que é minutaria? Minuteria, né? Quando você
clica para acender uma lâmpada de um corredor, de uma escada, de um condomínio, por exemplo, ela fica acesa durante 1 minuto e meio, 2 minutos, e depois ela desliga automaticamente. Então é só um pulso que você fornece e ali a lâmpada ela permanece acesa por um tempo pré-programado, pré-determinado, depois ela apaga. Isso que é a minuteria. Tem um símbolo específico para ela também, né? Campainha na parede, enfim. Aqui eu parei, aqui a norma continua, então abram depois a norma e pelo menos para uma única vez, né, ver tudo que ela trata ali. Se no futuro precisar de alguma coisa, sempre recorro, né, para ver qual a correta simbologia. Lá, ponto de luz incandescente no teto. Ela faz uma diferenciação entre ponto de luz incandescente, que é as lâmpadas antigas que eu falei que estão em desuso devido, né, à baixíssima eficiência. O ponto de luz fluorescente, então quando é fluorescente ele faz esse outro símbolo. Na verdade, que a gente observa em projetos, você faz a sua legendinha. Eu, particularmente, uso tudo redondinho mesmo, não faço essa diferenciação, acho desnecessário. Para mim, eu ainda uso esse símbolo redondo, cortado aqui no meio, partido, igual eu mostrei no quadro, né, para identificar o circuito, qual o comando, qual interruptor que vem, né, e qual que é a potência da lâmpada, tá bom? Como estamos, né, sem o guarda-chuva, que é a norma, nós podemos fazer algumas alterações, desde que referenciemos, né, na legenda do nosso projeto. E vamos que vamos, moçada! Depois vejam com calma lá. Aqui a parte de tomadas, né, tomada baixa, tomada média, tomada alta. Quando eu não falo nada, a tomada é de 100 VA. Depois nós vamos ver o próximo de 100 watts, para vocês que estão aprendendo aí no circuito CA, né? Se não for uma tomada padrão de 100 watts, VA, né, que é o nosso VA, ou entre aspas, watts, para vocês entenderem melhor, eu vou colocar aqui qual que é a potência que eu determinei, 500, 600 VA ou watts para aquela ponto de tomada. Se não falar nada, de fato é 100 watts. Aqui a tomada até para luz no piso, a tomada no piso, às vezes tem a tomada que você tem que abrir, né, você abre uma portinha para conectar a tomada, se tirar a tomada tem uma molinha que fecha automaticamente. Então tem simbologia aí, uma grande gama de opções. Opções dos quadros também, tem quadro que ele não é embutido na alvenaria, não é embutido na parede, ele fica do lado, ele chama quadro de sobrepor ao símbolo dele aqui, fica para fora da parede, né? Vocês vão ter acesso a isso, disjuntor a seco, enfim. Basicamente aquela simbologia que nós tratamos aqui, no quadro, mas aqui dentro da norma, e sendo que tem muitos outros símbolos disponíveis para a gente poder utilizar lá na norma, beleza? E aí nós entramos, né? Nós estamos passando agora para o que de fato interessa, que é a parte 2. Né? A parte 2, que é a parte dos esquemas elétricos, dos esquemas de fiação dos nossos circuitos, ok? E aí aqui leiam com calma depois a definição dessa fiação, o que é o esquema elétrico, né? Que é a representação de uma instalação elétrica de maneira integral ou parcial, utilizando símbolos que foram normalizados lá da norma, os símbolos gráficos. Então eu pego, né, um circuito, pego parte de uma instalação e represento isso graficamente através desses símbolos que nós vamos trabalhar. Ok? E aí esse esquema ele pode ser, né, multifilar ou unifilar. Aqui nós temos um esquema aqui, ó, multifilar, que até nós fizemos ali no quadro passo a passo, que é a representação da instalação em detalhes, olha só, onde cada traço representa o condutor correspondente. Cada traço é um condutor. Se eu tenho 3 condutores no eletroduto, eu vou desenhar 3 condutores exatamente tal como é. Né? Isso é muito bom para quê? Para ensaios, experiências, montagens, entendimento, ok? No projeto, dando aqui um jeitão, ó, depois a gente vai tratar isso aqui melhor, o jeitão de um esquema multifilar, ok? E nós temos o esquema unifilar, que é bem mais simplificado, né? Eu represento o circuito de uma instalação de forma simplificada, onde o número de condutores, né, toda a fiação, é representado por um único traço. Então, tem um único traço. Isso aqui significa um eletroduto, como nós vimos na simbologia, e aqui eu coloco quantos condutores eu estou passando aqui no eletroduto. Posso passar 3, 6, 9, basta eu representar a quantidade que eu quero, quantos nêutrons, quantas fases, quantos retornos, né, quantos terras, se houver mais de um, embora não haja necessidade, ok? Então isso aqui é a representação do unifilar. Ainda tem um esquema de distribuição, que também é importante, né? Então tem um esquema multifilar, unifilar e o esquema de distribuição que trata mais do quadro elétrico. Né? Nós vamos falar aqui nessa terceira parte um pouquinho, que nós citamos tanto do QD, o que é o QD? Quadro de distribuição, né? Onde estão localizados todos os disjuntores
que vão alimentar as tomadas, vão alimentar o circuito de iluminação, o circuito de chuveiro, ar-condicionado e por aí vai, beleza? Aí falamos nele, né, e agora nós temos aí o nosso amigo quadro de distribuição. Vamos começar um pouquinho aqui a falar dele, né? Nós vamos entender, à medida que nós vamos avançando na disciplina, vira e mexe, a gente vai recorrer a esse slide para entender um pedacinho a mais desse quadro elétrico. Tá? A gente não vai conseguir destrinchar ele todo agora, mas à medida que a gente for avançando na teoria, vocês vão compreendendo cada vez melhor tudo que está representado aqui nesse quadro, beleza? E que faz parte do nosso projeto elétrico que a gente entrega para o nosso cliente, ok? Então, olha só, nós temos aqui o multifilar do quadro e nós temos aqui o diagrama unifilar do quadro. Tá? Então, aqui é uma maneira muito mais simplificada do que o diagrama multifilar, onde todo condutor é representado tal como é. Para a gente começar a entender um pouquinho, né, só para tirar um pouco aí, ou para alimentar um pouco a curiosidade de vocês, né, vocês entenderem um pouco melhor do quadro de distribuição, vamos começar falando algumas coisinhas. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, pessoal. Não sei se eu consigo. Opa! Pera aí. Eu dei o zoom no Yoda. Aí, acho que eu consegui. Vamos começar falando aqui, ó. Vem do QM. O que é, né, esse QM? Quadro de medição. É o quadro de medição da concessionária da CEMIG, onde está lá o relógio, né, o relógio, que nada mais é do que o medidor da concessionária da CEMIG, no nosso caso. Tá? Então, vem os condutores lá do quadro de medição da CEMIG e chega no nosso quadro para chegar no quadro de distribuição. Então, aqui, no caso, o que vem lá do quadro da CEMIG são 3 condutores, esse hashtag aqui ó, significa condutores, né, de bitola, esse hashtag é bitola 25, então 3 é o número de condutores, o hashtag, que é o hashtag, hoje a gente usa hashtag para várias redes sociais, aqui o nosso hashtag significa bitola, bitola 25 milímetros quadrados, então um cabo, né, com uma bitola bem maior. Entre parênteses aqui, são 3 fases de bitola 25, só para acostumando vocês o entendimento, mais entre parênteses o condutor de 25 do neutro, então tem fase A, B, C ou R, S, T, e aqui ó, as fases aqui, R, S, T e o neutro. Então tem 3 fases, R, S, T ou A, B, C e o neutro de 25. E o PE é de 16 milímetros quadrados. Olha o PE aqui. O PE é o condutor de terra. Lembra que eu falei que ele pode ser verde ou verde com amarelo? Então o PE ele é de 16, uma bitola um pouco menor do que os condutores de fase de neutro. Lá no final do curso nós vamos aprender dimensionamento de condutor, onde vai conseguir entender por que eu posso fazer isso, usar um neutro aqui, o PE aqui um pouco menor do que o neutro e as fases. Tá? Enfim, por enquanto vamos só entender o que está representado aqui. Tá? O PVC, o diâmetro do PVC, o que é PVC, pessoal? Aqui vem dentro de um eletroduto, lembra que eu mostrei que ele é flexível, o famoso conduíte, mostrei um rígido. Como aqui são cabos de, olha só, são 4 cabos de 25 mais um cabo de 16 milímetros quadrados, o eletroduto aqui de meia polegada, de 3/4 polegada, de 1 polegada, não vai ser suficiente. Então aqui eu usei um de 40 milímetros, que é de 1 e 1/4 de polegada, 1 polegada mais 1/4 de polegada. Tá? Então, é um eletroduto que consegue, que tem espaço, ainda tem que deixar um espaço reserva, eu só posso ocupar 40% do eletroduto, vai ver isso mais adiante também. Perdoem que eu estou colocando tudo para ver mais adiante, é porque a gente tem que caminhar para vocês entenderem isso. Tá? Eu só quero destrinchar um pouquinho o quadro aqui para dar uma noção, depois a gente vai entender isso com propriedade. Então, eu estou usando um eletroduto de 40 milímetros ou de 1 polegada mais 1/4, né? 1,1/4 polegada, né? E aqui os condutores neutros, 3 fases e o PE. Olha só, pessoal, eu tenho dentro do quadro eu tenho uma barra de terra, eu tenho uma barra de neutro. Tem aqui esse amarelinho, o DPS, que é o dispositivo de proteção de surto de tensão. Isso aqui é para esse amarelinho, esse DPS, rapidamente aqui, é para fazer a proteção contra descargas atmosféricas, descargas elétricas na rede, para evitar que queime todos os circuitos que estão aqui abaixo do DPS. Então, para evitar que caia um raio, né, na rede da CEMIG, queime sua televisão,
queime seu equipamento eletrônico, queime seu modem, entendeu? Então, o DPS é para evitar esse surto de tensão, que acontece quando há uma descarga atmosférica, raio, né, na região próxima da sua instalação, e por indução a tensão sobe muito nas redes de energia até chegar aqui na entrada. Na hora que chega aqui na entrada, olha o DPS, olha uma curiosidade aqui, né, para vocês irem aprendendo. O DPS pega as 3 fases, mais o neutro, que é o que vem aqui da rua, e está levando para onde? Para o terra. Se houver uma sobretensão muito grande, devido a um raio cair na região próxima, né, por indução, o DPS atua e aterra todo mundo, momentaneamente, rapidamente, para evitar que esse surto de tensão, 1000 volts, 5000 volts, 10.000 volts, passe aqui e passe pelo disjuntor e saia queimando tudo pela frente. Tá? Então essa é a função do DPS, quando ele identifica uma tensão muito alta, fora do normal, né, uma tensão de surto, ele aterra o surto. Okay? Ele aterra o surto aí. Seria bom se a gente tivesse um DPS aí, né? A gente está precisando, fazendo um parênteses, né, instalar um DPS para quando a gente surtar, ser aterrado e não ser afetado. Seria muito bom a gente identificar um surto em microsegundos, milissegundos, microsegundos na verdade, e você conseguir aterrar antes de que cause algum dano para você e para os demais. Seria bacana demais. Pense aí, ó, um dispositivo DPS humano. Já pensou que bacana? Que não deixa de ser uma detecção de descargas elétricas. Todo o nosso movimento cérebro trabalha aí com impulsos elétricos, né? Vai pensando aí, ó. Tem muita oportunidade, né, para a gente poder explorar. Enfim, aqui nós temos um DR, dispositivo residual, que ele vê alguma fuga para a Terra. Eu vou gravar uma aulinha depois só sobre aterramento, né, o que evita choque. Esse camaradinho aqui vai evitar que você tome choque, inclusive. Tá? Então depois eu explico qual a função desse DR. 30 mA só, miliamperes. Passou mais do que isso para a Terra, identifica uma fuga para a Terra, significa que alguém pode estar em perigo, alguém pode estar tomando choque. E ele atua, desarma esse disjuntor principal do quadro de distribuição. Desliga todo mundo aqui para baixo. E protege, né? Protege as pessoas contra choque elétrico. Beleza? Então aqui eu tenho uma barra de neutro, uma barra de terra, e o disjuntor principal de proteção de entrada do seu quadro de distribuição. Então vem lá do quadro de medição da CEMIG, chega aqui no disjuntor principal do quadro, né, de distribuição, e aqui eu tenho 3 barramentos. Barramento de fase, fase, fase. O neutro, cadê o neutro? Passou aqui, está aqui, ó, o barramento de neutro. E agora, senhores, eu tenho aqui as 3 fases, eu tenho vários disjuntores, cada um para uma carga. Esse de 15 amperes vai para um circuito de iluminação, cabo de 1,5 mm², óbvio, a iluminação é 1,5, né? Esse outro aqui, deixa eu achar um aqui, ó, esse aqui, ó, TUG é tomada de uso geral, nós vamos ver isso. Um circuito de 1400 VA, cabo de 2,5 mm². Eu posso ter aqui um CH, que é chuveiro, 6.400 VA, algo próximo de 6.400 watts, né? Que é um condutor de 6 mm², só que é um disjuntor de 30 amperes. Eu tenho 2 disjuntores, eu pego aqui, que fase que é essa mesmo? Vamos ver? Eu estou pegando a fase S, mandando para a minha carga 7, que é um chuveiro, e estou pegando mais o quê? A minha fase T. Ó, S e T. Aqui tá vendo? Tem um comando único, é um disjuntor que a gente fala bipolar. 2 polos. Bifásico. Porque eu estou mandando aqui para alimentar o meu chuveiro é 220, não é 127 para esse caso. Então aqui a iluminação é 127, é um disjuntor que a gente fala monopolar. Estão dando algumas dicas aqui já, né? Disjuntor monopolar de 15, aqui é um disjuntor bipolar de 30 amperes, que alimenta quando um polo abre, o outro também abre automaticamente. Né? Então é um disjuntor que ele trabalha com os 2 polos fechados ou os 2 polos abertos simultaneamente. Se um polo atuar por proteção, por defeito, o outro abre junto. Tá? Isso é definição. Então, um chuveiro de 6.400 watts ou VA, ele é um cabo de 6 mm². A tensão do chuveiro, dá para ver aqui, ó, a tensão entre 2 fases é 220. Lembra? A tensão entre uma fase e o neutro é de 127. Qualquer fase, R para o neutro, S para o neutro, T para o neutro, é 127. A tensão entre 2 quaisquer fases, R para S, S para T e T para R, é 220. Beleza, pessoal?
Então, vocês estão começando a entender o quadro de distribuição aqui já. Né? Disjuntor monofásico, ou monopolar, melhor dizendo, para carga de iluminação aqui de 15 amperes. Eu tenho um disjuntor aqui monopolar também, para tomadas comuns de uso geral de 2,5 mm². Tem chuveiro bifásico. Esse TE é uma torneira elétrica de 4.400 watts, né? Aproximadamente. 25 amperes bifásico. Ó. Eu pego da fase R e da fase S, estou alimentando a minha torneira elétrica, que também é 220 volts, não é 127 nesse caso. Tá vendo como é que eu consigo definir aqui uma carga 127 e uma carga 220? Se eu pegar uma fase só, 127. Se eu pegar aqui um disjuntor bipolar entre duas fases, é 220. E olha que interessante, a fase R a fase R tem uma conexão para cá, que é o circuito 1, disjuntor 1, circuito 1 de iluminação. A mesma fase R eu derivei aqui, que é um ponto de contato que vem para cá, circuito 1, e vem para o circuito 8. Só que a fase R não vai sozinha para o circuito 8, ela vai com a fase S. Então, o meu circuito 8 está conectado na fase R e está conectado aqui na fase S. O meu circuito 1 está só na fase E, então isso aqui seria R1, aqui eu chamaria de R8 e S8, fazendo um paralelo com a aula que a gente teve aqui no quadro de esquemas elétricos. Estão entendendo, pessoal? Bacana? Mas o que nós temos aqui? Então aqui temos vários circuitos, a tomada de uso geral, tomada de uso geral, quarto, 2 quartos, o terceiro quarto com a sala, cozinha, banheiro, área externa, garagem, vários circuitos de uso geral. De iluminação só tem um aqui, pessoal. Só tem um circuito de iluminação aqui. E tem 2 reservas, olha só. Todo o quadro de distribuição, 4 reservas. Normalmente a norma fala que tem que ter 30% de reserva, mais ou menos. Vou mostrar uma tabelinha que define isso melhor. Tá? Então aqui nós temos 4 disjuntores reservas no quadro. Por que reserva? Você define colocar um ar-condicionado que não estava previsto inicialmente. Você faz um aumento, um puxadinho lá nos fundos, né? E quer alimentar. Você define aumentar, fazer mais um quarto, enfim. Né? Você aumenta a garagem. Então você tem que ter disjuntor reserva previsto no seu quadro para poder alimentar os circuitos, né, que forem sendo acrescentados aí. Isso vale para a indústria também. Quando eu tenho painéis elétricos de baixa, média tensão, a gente sempre deixa cubículos, espaços reservas e cubículos reservas, disjuntores reservas, prevendo aumento de carga, que sempre acontece, tá? Se tudo der certo, não é isso? Ok, pessoal? Então isso aqui é o diagrama multifilar do quadro. Eu posso pegar o diagrama multifilar e representar ele da forma unifilar. Então aqui o ramal de entrada que vem lá do quadro de medição, ó, o eletroduto de 40 milímetros, que é de PVC 1 1/4 de polegada. Eu tenho aqui um disjuntor de 70 amperes de entrada. Aqui tinha 70. Aqui esqueceu de colocar aqui qual que é a corrente desse disjuntor. 80 amperes aqui é o DR, tá, pessoal? É um DR de 80, um DR que tem 80, até uma diferencinha, porque ele botou 70. Tem uma diferencinha no livro aqui, tá vendo? A gente começa a analisar demais, começa a achar aí algumas diferenças. Mas o quê? Perdão, pessoal. Esse de 70 aqui, fiz confusão. Volta a fita aí. Esse de 70, que está aqui 3 fases, trifásico, não é esse daqui não. Ó. Esse aqui é o DR de 80, que é na chegada do quadro. Aqui eu não estou no quadro ainda não. Aqui eu estou lá na caixa de medição. Lá no quadro de medição da CEMIG, ao medidor de kWh aqui. Aqui é o relógio da CEMIG que mede kWh, tá vendo? O disjuntor, esse DR que nós estamos tratando aqui, com esse DPS, ele está aqui, ó, nesse fundo laranjinha claro aqui. 80 amperes, 30 miliamperes. 3 fases mais um neutro. Tem 3 riscos aqui. Cada risco é uma fase mais o neutro. Então, de 80 amperes para 30 miliamperes, está aqui, ó, esse camarada aqui. 3 fases mais o neutro. Tá certinho o projeto, tá errado não, tá? Perdão aí. Estou me redimindo aí no comentário, tá? Então aqui é dentro, esse pedaço não mostrou aqui, não coube aqui no multifilar, mas coube aqui no unifilar. Então mostra o quadro de medição, mostra inclusive aqui, ó, as hastes de aterramento de cobre de 2,4 metros, que tem que estar aterrado dentro do solo, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Enfim, toda a parte de medição de energia, e aqui dentro de casa, lá no quadro, um QD. Então QD é esse camarada aqui. Quantos disjuntores nós temos aqui? Ó?
nós temos, juntou 1, cadê o 2? O 2 está aqui, 3, 4, 5, 6, 12 mais 4 reservas. Então, tem 12 disjuntores, 12 aqui o final, mais 4 reservas. Eu tenho que ter a mesma coisa aqui no unifilar, né? Então, nós temos aqui, olha lá, os 4 reservas e os 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, todos os 12 que estão representados aqui, os que são bifásicos, eu pego as duas fases, vejo direitinho, o 7, por exemplo. Vamos ver o 7 aqui como é que está. Circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o circuito 7 do chuveiro, ó. Cabo de 6 milímetros quadrados que nós vimos lá. Aqui o símbolo de disjuntor é o mesmo do monofásico do circuito 1. 15 amperes, só que aqui é 30. O circuito 7 põe 2 tracinhos para mostrar que é bifásico. Se eu não colocar tracinho nenhum nesse caso, subentende-se que o disjuntor é monopolar. Se ele for bipolar, eu coloco 2 tracinhos. Se ele for tripolar, eu ponho 3 tracinhos, como está aqui, ó, 3 polos. Se ele for tetrapolar, eu tenho 3 fases mais um neutro, que é como está aqui. Olha quanta informação, gente. Vocês têm que ser uma esponja aí para conseguir absorver isso tudo, né? Muita informação que a gente vai passando aqui e é interessante. Então é fundamental assistir essa aula com atenção, anotando, fazendo comentários, tá, pessoal? Para vocês conseguirem absorver o máximo de informação possível. Show plus? Tranquilo? Vamos lá, moçada. O que nós temos mais aqui, ó? Ao DPS representado aqui, as 3 fases mais o neutro, indo para a Terra, né? A barra de neutro e a barra de terra que está aqui, também aterrado aqui é o aterramento da edificação, aterramento do padrão de medição, aterramento aqui da edificação. Então tem uma barra de terra, tem uma barra de neutro e os 12 circuitos por aqui. Os circuitos que são bifásicos, ó, esse daqui é bifásico, de 25, de 30, deixa eu ver se tem mais algum. São só 2? São só 2, né? Aqui eu tenho esse bifásico aqui e esse bifásico aqui, é o 8 e o 7. É o circuito 7 e circuito 8. Então, parem depois desse slide, né, o slide 27, onde tem esse quadro de distribuição, tenta analisar o multifilar, fazer a conversão para o unifilar. Ver os cabos, ver o circuito de iluminação, TUG, que é a tomada de uso geral, chuveiro, torneira elétrica, tal, as reservas. Analisar as informações do unifilar e do multifilar para vocês saberem fazer equivalência, né? Assim, isso é estudar. Então, aqui eu passei rapidinho, né? Se rapidinho já temos 27 minutos de aula e vocês têm que gastar aí outros tantos minutos, né, ou mais até do que nós já gastamos, para fazer essa análise minuciosa, cuidadosa. É assim que vocês vão aprender de projeto. Senão eu vou ficar gravando vídeo aulas aqui de 10 horas e talvez não vai dar tempo, né? Tranquilo, pessoal? Vamos mudar. Opa, outro momento Yoda já? Isso mesmo, outro momento Yoda. Aqui, nosso momento Yoda é um quadro, né, de medição, onde eu tenho aqui uma chave, deveria ser uma chave com fusível, né, antigamente, ao invés de dar disjuntor, era muito comum chave fusível. E o fusível queimava, ficava atuando, não tinha outro fusível para repor. Né? A vantagem do disjuntor é essa: desarmou o disjuntor, você rearma e continua funcionando. Elimina o defeito, vê o que aconteceu, rearma e funciona. O fusível tem que trocar o fusível, colocar um fusível novo. Quando acaba o estoque, quando zera o estoque, a solução, pessoal, infelizmente é essa daqui, ó. O cara colocou 3 chaves de fenda, substituindo o fusível. Tá todo gambiarrado esse quadro, óbvio. Tá todo fora de norma, né? Mas ele colocou, e o principal risco aqui, ele substituiu os fusíveis, que é para proteção, evitar curto-circuito, né? Evitar defeitos na instalação. Ele substituiu por as chaves de fenda, aí, chave Phillips, não sei, que é um aço, né, muito grosso, que não vai desligar nunca, não vai derreter nunca. Então, é o perigo dessa instalação que está correndo, né, caso aconteça algum defeito. Vai pegar fogo, né? É igual aquele ditado assim, nós capota, mas não breca. Não tem um dizer desse daí? Né? A gente capota com o carro, mas não pisa no freio. Mesma coisa aqui, ó, pega fogo, explode tudo, mas não desarma por proteção. O que é um grande equívoco, um grande erro, né? Pode inclusive custar algumas vidas. E isso seria o mais trágico, não só prejuízo material, mas prejuízo aí de vidas humanas que podem, né, ser perdidas por conta de uma irresponsabilidade dessa, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então aqui é um exemplo exatamente negativo de como não fazer uma instalação, de como não dar manutenção numa instalação, de como não proceder, começando, né,
pelo dispositivo de proteção e toda a adequação desse quadro às normas técnicas, principalmente a 5410 e NR10. Bom, agora nós entramos, né, falamos um pouco do quadro, e nós entramos aqui no que nós fizemos ali no nosso, falamos do quadro de distribuição, nosso quadro que a gente trabalha ali atrás, que dá para rabiscar um pouco melhor, só que aqui tem uns desenhos muito bacanas, pessoal, que dá para a gente entender de outras formas e fixar o conhecimento do que nós fizemos ali na mão. Quer ver? Ó? Aqui um QD pequenininho, deixa eu dar um zoom nele aqui, olha lá. Neutro, fase R, fase S, fase T, PE é o condutor de terra, ao barramento de terra. Isso aqui são os parafusos. Ó. Cada saída de terra que eu uso, eu parafuso aqui nesse barramento que é comum, né? Um curto-circuito. Mesma coisa no neutro, cada neutro que eu utilizo, eu faço conexão e nos terminais desses condutores, desses cabos, eu coloco um terminal para poder parafusar aqui e dar uma melhor conexão. Tá? Eu posso só pegar o fio, enrolar e parafusar, mas não fica a melhor qualidade de conexão. Temos condutores hoje que são muito baratos, né, e são muito tranquilos de serem utilizados, que dão uma qualidade, uma nobreza muito maior para as instalações que nós executamos. Ok? Então aqui entra no quadro, aqui é a entrada do quadro. Mesma coisa, ó, o disjuntor principal com DR, os DPS sendo aterrados na barra de terra, quando acontece algum surto, barra RST, barra de neutro, barra de terra. Olha como vocês estão ficando espertos já. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 disjuntores. O disjuntor 5 é bipolar, o disjuntor 6 também é bipolar nesse caso aqui. Como é que eu sei? Aqui, a alavanca aqui, desarma os dois polos. Aqui é um polo só, um polo só, um polo, aqui 2 também. Por que 2? Aqui, ó, aqui está pegando dessa fase T para a fase R. E aqui também pegando da R para T. Né? E aqui da fase R, S, T. Tá vendo? E aqui R de novo. Então, aqui são os pontos de emenda, de quais fases eu estou pegando cada disjuntor, cada circuito desse. Aqui está saindo um circuito, para ilustrar, sai o circuito 1, que eu acho que é de iluminação, vai o condutor terra, olha onde que ele é parafusado aqui na barra de terra. Olha como é que isso clareia nosso entendimento, pessoal, é fantástica essa imagem, né? E aqui eu parafusei um condutor de neutro azul claro que está subindo. Então, o que está saindo aqui do quadro? Um terra, uma fase que vem do disjuntor 1, que eu acho que vai ser de iluminação aqui, e o neutro. Fase, neutro, terra. Tirei o terra da barra de terra, o neutro da barra de neutro e a fase da saída do disjuntor de proteção. Porque a energia vem pela fase. Se fechar algum curto-circuito, algum defeito, eu desarmo o disjuntor e interrompo a energia aqui, por segurança. Então, quem passa pelo disjuntor é a fase, o neutro e o terra não precisa passar pelo disjuntor. Só aqui que ele passa, aqui professor, mas aqui o neutro passou pelo disjuntor. Sim, passou, porque aqui é um DR, nós vamos estudar isso mais à frente, que verifica fuga para a terra. Então, aonde eu uso DR, se for um circuito que envolva um neutro, eu tenho que passar o neutro não no disjuntor, mas no DR aqui dentro. É um outro entendimento. Aqui embaixo, como é um circuito sem DR, só a fase que é protegida pelo disjuntor, o neutro sai direto daqui e o terra sai direto daqui. Beleza? Olha só agora o que nós vamos fazer. Agora ficou muito parecido com aquele o multifilar que nós fizemos, não ficou? Sai a fase, chega no primeiro parafuso do nosso interruptor, ele está de costas aqui o interruptor, né? Para que a gente possa parafusar, fazer a conexão, entra a fase no interruptor, sai fase do interruptor, sai o retorno do interruptor para ligar aqui ó, no receptáculo, lembra? Do E27 da lâmpada. Então, entra a fase no interruptor, sai retorno, e do outro lado da lâmpada eu vou ligar o neutro. Nesse caso, a terra não foi ligado à luminária, porque é um receptáculo simples, que não precisa ser aterrado de porcelana ou de plástico, entendeu? Se fosse uma luminária aqui chiquetosa, né, que tivesse uma carcaça metálica, eu pegaria o terra e ligaria na carcaça metálica da luminária. Quando a luminária já exige isso, né, já tem essa carcaça, já vem um ponto ali, um parafuso, um ponto para você fazer a conexão do terra ali na carcaça metálica. Olha como é que ficou claro agora, vendo pela terceira vez, pela segunda vez, não sei, mas nessa parte 3 do conteúdo,
como é que eu faço a instalação de um condutor, né, com a lâmpada, beleza? Ver se mais alguma coisa interessante aqui para mostrar. Não, acho que é isso aí, podemos avançar. Aqui o que nós fizemos lá no quadro, de maneira mais bonitinha, maior, para vocês entenderem. Quer ver? Ó, nós temos aqui N1R e PE. Vem, tá ficando fácil já, repetitivo inclusive. Vem aqui a fase entra no interruptor, sai retorno ao retorno desenhado aqui, ó, só o símbolo de retorno, símbolo de fase, e o neutro sai da lâmpada, vai para lá. Se eu fosse fazer isso no unifilar do quadro de distribuição, chega no ponto de luz no teto, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Chega então neutro, fase e terra. O que vem para o interruptor? Vem a fase, o vermelhinho, e volta o marronzinho laranja aqui, ó, que não sei o que é isso, é marrom, se é laranja, volta o retorno para a lâmpada. Então vem a fase, sai retorno para a lâmpada. Vem a fase, sai retorno para a lâmpada. E aqui continua o seu caminho se for para um outro ambiente, um outro cômodo da sua planta arquitetônica. Indo neutro, fase, terra, circuito número 1. Aqui o A é o ponto de comando de acionamento da luz, né? Então nós temos aqui ponto A com ponto A, circuito 1, o retorno é A, aqui o 1 é da fase do circuito 1, o A é do retorno que acende essa lâmpada aqui. Entendeu? Aqui é uma lâmpada de 100 VA, lembra que eu falei que a norma, né, traz valores muito altos de potência para iluminação? Aqui seria 100 VA, o próximo de 100 watts, para vocês entenderem um pouco melhor. Né? Onde é que eu usaria uma lâmpada de 100 watts hoje em dia? Nunca, né? A não ser que fosse uma luminária, um refletor, melhor dizendo, de LED para iluminar um quintal, um galpão, uma garagem. Aí sim tem refletores de LED 100 watts que iluminam uma grande quantidade, uma área muito grande. Ok? Beleza, meninos? Este daqui é a mesma coisa, só que do ponto de vista de montagem, quase um 3D aí, né? O mesmo quadro que nós vimos, só que aqui, olha a caixinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a caixinha hexagonal, octagonal, melhor dizendo, né? 1, 2, 3, 4, 6, sei lá, essa caixinha aqui que fica lá no teto, né? E aqui a lâmpada pendurada no teto, como é que fica a distribuição da fiação? Sai do quadro aqui, ó, chega na caixinha do teto, aqui eu faço uma emenda vermelhinha, mando a emenda lá para o interruptor, o vermelhinho aqui, unifilar, volta o retorno para a lâmpada. O outro ponto da lâmpada eu ligo aonde? No neutro. Então fica muito fácil saber isso, pessoal. Lâmpada, eu sempre pego do neutro, conecto na lâmpada, conecto o retorno do outro lado, vou no interruptor. Do interruptor vem a fase lá da mesma caixinha. O circuito, ó, neutro, fase, terra, chega nessa caixinha. Daqui eu emendo a fase, olha lá, exatamente, ó, fase, retorno. É o condutor de fase que está descendo e retorno que está subindo. Então, quando eu coloco fase e retorno, a fase desce e o retorno sobe. Dentro do eletroduto, eu não sei quem está descendo, quem está subindo, a ordem, né? O que importa é que dentro desse eletroduto eu preciso passar um condutor que vai ser a fase e o outro que vai ser o retorno, que vai ligar na lâmpada. E a fase eu vou ligar aqui na fase da caixinha. Analisem com calma, né, que aqui mostra e aqui segue o seu caminho para um outro cômodo. Então olha como é que eu acho barato essa imagem, né, muito bem desenhado, muito didático, para a gente perceber todo o caminho, desde a saída aqui do disjuntor da fase vermelha, chega na caixinha do teto de luz, dali eu faço uma emenda, derivo para o interruptor, volta o retorno que eu ligo na lâmpada, o outro ponto da lâmpada eu ligo no neutro, faço uma derivação aqui também, lembra da emenda de derivação, inclusive? Né, eu posso utilizar aqui na caixinha do teto, e aí segue fase, neutro e terra para outro cômodo, para outro ambiente, ou para outra luminária, o que quer que seja. O que está representado aqui de forma multifilar, né, junto com o diagrama de distribuição do quadro, nós temos aqui no unifilar do quadro, sai neutro, fase, terra, chega na caixinha de luz, vem de novo, né? Vem a fase, volta o retorno e segue seu caminho. Pessoal, vocês podem, alguns mais avançados, alunos que já têm algum conhecimento, né? Pode estar achando um pouco repetitivo, mas é fundamental essa associação entre o que realmente existe, que vai usar na obra, junto com o projeto. Né? Vocês vão ver isso aqui no projeto. E tem que enxergar isso daqui.
Então é necessário que nós, né, desenvolvamos aí a nossa visão espacial, né, para ler isso aqui no projeto e entender que isso na obra, eu vou ter que passar essa fiação aqui na obra. Difícil? Não, é prática, creiam em mim, né? É prático. Com o tempo, você vai ver uma planta dessa, sabe que dessa caixinha de luz para cá são dois condutores, uma fase e um retorno. Fase neutro e terra chega aqui, continua, e aqui eu faço uma derivação da fase para cá e do neutro para a lâmpada. Vocês vão ver que isso é muito natural depois que você aprende. É necessário aprender. Se aprender meia boca, vai sofrer com isso pro resto da vida, tá? Então é fazer exercícios, livros. Qualquer livro de instalação predial traz isso, traz exercício. Então é busca, apostilas na internet, as dezenas aí, centenas, é buscar. Eu vou deixar alguns exercícios também para vocês fazerem, tá? Para poder fazer essa equivalência aqui. Show, pessoal! Aqui, slide 33, né, vejam com muito cuidado, aí explica cada informação que tem no diagrama unifilar, o que significa cada item desse, é bem importante, é bem interessante, né, ele dá todas as dicas aqui, leiam com muita calma, com muito carinho, na hora de que estiverem estudando, ok? Vamos ver mais aqui. Ó, agora aqui nós fizemos também, ó, eu coloquei duas tomadas. Então é o mesmo interruptor com lâmpada, que nós já analisamos aqui, ó, retorno A para fase retorno para acender essa lâmpada, continua o caminho. E agora nós fizemos isso no quadro também. Aqui é subterrâneo, ó, pontilhado, chegou nessa tomada aqui, circuito 2, neutro, fase, terra, e daqui derivou neutro, fase, terra para a tomada número 2. Às vezes, pessoal, a tomada, perdão, não é tomada número 2, circuito 2, a segunda tomada aqui desse cálculo. Às vezes, olha só que bacana, eu tenho aqui um eletroduto, eu pego uma linha mais fina, a gente faz isso no AutoCAD também, trago para cá e aqui eu represento os meus condutores que estão aqui dentro. Às vezes não cabe, fica embolado, igual no quadro ali, às vezes embolou uma informação com a outra, então nada me impede de pegar uma linha mais fina e aqui representar os condutores que estão passando dentro desse eletroduto. Mesma coisa aqui, ó, eu poderia fazer direto, eu gosto, sempre que possível faço direto, igual fez aqui, ó, fez direto no eletroduto, ou eu posso puxar uma linha mais fina e representar todos os condutores que passam aqui. Tá? Esse é critério do projetista, critério seu. Você pode escolher, olha que chique aí, você como projetista, tá bom? Então aqui, tomadas, circuito 1 de iluminação, circuito 2 de tomadas. Tenho certeza que clareou para muita gente aí. Aqui ainda tem mais um desenho sofisticado aqui dentro de uma planta baixa arquitetônica, né? Que foi próximo do que nós fizemos ali. E aqui, todos os condutores que saem, as emendas que são feitas. Aqui, ó, cheguei aqui na tomada, dessa tomada derivei para cá. Tudo isso aqui nós já vimos. Eu acho o ponto de conexão, a derivação, é que chega o neutro nessa lâmpada, continua para o outro cômodo, né? Então eu tenho que fazer esse ponto de conexão. Aqui eu faço o ponto de conexão para levar para o meu interruptor e voltar o retorno, né? Então só para entender isso mais uma vez, desenhado de uma outra forma. Não tem desculpa para não aprender. Tem que gastar tempo. É HB, né, que eu falo, é hora bunda aí na carteira, estudando, fazendo, escrevendo, rabiscando, fazendo com lápis, caneta, tal, para vocês aprenderem. Tá? Fundamental. O que nós temos aqui? Olha só que legal. Nós temos o mesmo um interruptor, só que é de uma tecla, interruptor simples, só que ele aciona aqui, ó, duas lâmpadas. Imagina que eu tenho uma sala grande, né? É uma cozinha com duas luminárias. Eu quero acender as duas ao mesmo tempo, com o mesmo comando. Então eu uso o mesmo interruptor. Basta derivar, na hora que sai o retorno para essa lâmpada, basta pegar dessa própria lâmpada aqui o retorno. Aqui é um desenho, né? O que a gente faz na prática. Eu pego aqui do ponto onde conectei essa lâmpada, o retorno, eu derivo para cá, faço um paralelo. São lâmpadas, lembrando que as lâmpadas, né? Quando eu quero ligar mais de uma lâmpada, a gente sempre liga em paralelo, não posso ligar em série. Se eu ligar em série, o 127 vai sendo dividido por 2, 3, 4 lâmpadas. Aí a lâmpada, se for LED, nem acende. Se for incandescente, vai brilhar muito pouco. Então as lâmpadas são sempre ligadas em paralelo, não é isso? Então eu fiz o paralelo, ó, desse parafuso com esse parafuso, desse parafuso com esse parafuso. Sendo que o alimento neutro, um ponto, derivo para cá em paralelo, o retorno sai do interruptor, chega na lâmpada, derivo, faço paralelo com a outra. Então isso daqui é o esquema multifilar,
Aqui uma tomada simples no circuito 2, que nós já vimos também. Como é que ficaria isso no unifilar? Vamos fazer a transposição aqui, ó. Deixa aqui dar. Tem o quadro de distribuição, o circuito de tomada está desenhado aqui, cabo 2,5, circuito 2, o símbolo da tomadinha, beleza? E nós temos o circuito 1 de tomada, de iluminação, saindo do quadro, chegando na primeira lâmpada, chegando na segunda lâmpada. Então agora tem aqui duas lâmpadas que eu quero acender as duas ao mesmo tempo com esse interruptor A. Então eu coloco A nessa lâmpada e A nessa lâmpada. Por quê? Esse interruptor de comando A, ele vai acender as duas ao mesmo tempo. E como é que fica a fiação disso, pessoal? Fase neutro terra vem do quadro, chega na primeira lâmpada. Deriva fase para o interruptor, volta retorno. Padrão. Para o interruptor sempre vai fase, volta retorno. O neutro já liga aqui nessa lâmpada. Olha lá, o neutro já liga nessa lâmpada. Só que eu tenho que mandar o neutro para outra lâmpada. Olha o neutro indo para outra lâmpada aqui. Eu tenho que mandar mais o que para outra lâmpada, pessoal? Eu tenho que mandar para outra lâmpada o retorno. Então eu tenho que mandar aqui ó, o retorno A. O retorno A está aqui, ó. Esse vermelhinho chega nessa lâmpada, daqui eu tenho que derivar para outra. Então tem que chegar o neutro na segunda lâmpada. Chega neutro, chega retorno. Neutro, desenhei, retorno. E esse verdinho aqui é o terra. O terra tem que seguir em todo o eletroduto, até chegar na outra lâmpada, que eu posso precisar aqui por algum outro motivo. Né? Ainda que eu não aterre a luminária, a carcaça da luminária, eu posso precisar do terra para outro motivo. Então olha só, o que eu tenho aqui, de fato, ó, vem neutro no interruptor, sai retorno. Vem neutro no interruptor, sai retorno, tal como está aqui. Na primeira lâmpada, né, tem que chegar o neutro e um retorno. O neutro vem daqui de cima, o retorno vem daqui. Chegou. Para a segunda lâmpada, tem que vir um neutro, tem que vir um retorno. Segunda lâmpada, o neutro, o retorno, A, que é o mesmo comando. Se eu quisesse usar um interruptor de duas teclas, seria AB aqui, seria A e B. Uma tecla para A, uma tecla para B. Aí eu clico a primeira tecla, acende uma lâmpada. Clica a segunda, acende a segunda. Clica a B, acende a segunda lâmpada. Entendeu? E vai o terra junto aqui. Então, façam esse exercício em casa, desenhem primeiro o multifilar e tentem sozinhos desenhar o unifilar. É um excelente exercício de aprendizado. Tá bom, pessoal? Aqui nós temos interruptores de duas seções. Então agora, antes eu usei de uma seção apenas. Agora aqui eu tenho duas seções, duas teclas. Aqui, ó, tecla A, tecla B. A tecla A, um retorno vai para a lâmpada 1, o retorno da tecla B vai para a lâmpada 2. O neutro é comum, porque o neutro vai voltar aqui, ó, no neutro do circuito. As tomadinhas estão aqui tranquilas também no circuito 2. Então, o que chega? Chega apenas uma fase no interruptor, com duas seções, com duas teclas. Chega na primeira tecla. Aqui eu faço uma emendazinha curtinha, né? Um pedacinho de cabo da primeira tecla para a segunda tecla, ou da primeira seção para a segunda seção. Então, chega a fase nas duas teclas, nas duas seções. Chega em uma só, eu derivo para... Tem maluco aí que recém-formado que pega essa fase, um condutor para cá e o outro condutor fase para cá. Vai gastar uma fiação, vai encher eletroduto à toa. Jamais façam isso. Eu mando um único condutor de fase para uma, duas ou três seções e aí deriva aqui para a segunda seção, para a terceira seção, quantas eu tiver. Agora sim, sai um cabo preto para a primeira lâmpada, um cabo roxo, que aqui pode ser, na prática, a gente usa a mesma cor, os dois pretos, os dois amarelos, os dois brancos, não importa. Aqui, como é didático, só para diferenciar, tá? O primeiro aqui vai na lâmpada 1, o segundo retorno vai na lâmpada 2. O que sai da lâmpada é o neutro, que está vindo aqui, e o outro neutro vindo aqui. Vamos traduzir isso aqui para o unifilar? Quem vem comigo aí? Primeiro circuito do piso, né, enterrado no piso das tomadas, essas duas tomadas aqui, onde vai neutro, fase, terra de uma tomada para outra. De uma tomada para outra. Neutro, fase e a terra. Chegando no circuito 2. Circuito 2, condutor de 2,5 mm². Já matamos aqui o circuito de tomada. Analisem com calma aí, pessoal. Pausa o vídeo, analisa com calma. Ok? Agora, vamos para o que interessa, que é a novidade, né? Que nós temos aqui do quadro
Vem o circuito 1 de iluminação, fase, neutro e terra, chega na A, tem a lâmpada B. Eu tenho que ter um eletroduto entre A e B. Ok? Então eu tenho aqui uma lâmpada que vai ser acionada pelo meu comando A, pela minha tecla A, e a tecla B vai acionar essa outra lâmpada. O que eu vou mandar agora de condutor? Sai um fase, chega no interruptor. Vamos ver se o fase está indo no interruptor aqui? A fase aqui, ó, sai da caixinha central, vai no interruptor. Aqui essa ligação de A para B não aparece no projeto. O eletricista sabe que quando chega uma fase aqui, são duas seções, que essa derivação interna aqui ele tem que fazer. Essa derivação, esse vermelhinho aqui, ó, pequenininho, não aparece aqui no projeto, não. Já está subentendido. Ela faz parte do conhecimento prático aí. Tá? Então, foi fase. O que sai? 2 retornos do interruptor. Foi fase, sai 2 retornos, um preto e um roxo. Preste atenção aqui. Então, vai a fase, sai 3 fios, 3 cabos nesse eletroduto. Vai fase, sai o primeiro retorno e o segundo retorno. Um para cada lâmpada. Então, tem que passar 3 cabos aqui. Uma fase, 2 retornos. O retorno A para na lâmpada A. Vai conectar ali no receptáculo da lâmpada A. O B continua o seu caminho até a lâmpada B. Só que se eu ligar só o retorno na lâmpada B, não funciona. Tem que ligar o neutro também na lâmpada B. A lâmpada B tem que ter o segundo retorno B e tem que ter o neutro. Então eu mando neutro e retorno B para a lâmpada B. E mais o que não pode faltar nunca em nenhum eletroduto? O terra. Então olha que bacana. Fase, neutro e terra vem do quadro, chega na primeira caixinha lá, octagonal do teto. Da caixinha do teto de luz, vai fase para o interruptor de 2 seções, voltam 2 retornos. O retorno A para na lâmpada que vai ser, que você chamou de A, o B segue para a lâmpada 2, junto com o neutro para ligar na lâmpada 2 e com terra que acompanha todos os eletrodutos. Viram só que bacana? Fizemos aí a transposição do multifilar para o unifilar. Bacana? De novo, pega esse exemplo, né? Pega o multifilar aqui, rabisca, entendam e façam o unifilar sozinhos. Excelente treino para aprender e consolidarem de fato. Ok? Aqui ainda tem um diagrama de ligação de fiação, né? Vem aqui uma fase, faça a emenda, o retorno A na lâmpada 1, o retorno B na lâmpada 2, ao neutro jampeado aqui, né? Faz jump quando é um pulo, né, de um para o outro, faz o jump, uma ligação em paralelo de um para o outro aqui, vindo lá do quadro, né? O terra acompanhando, igual o vinagrete, todo mundo aqui, ó, igual o vinagrete, só acompanha, né? E aqui a tomada, ó, fase neutro e terra na primeira tomada, fase neutro e terra que sai da primeira tomada e vai para a segunda. Entendeu? Não falta desenho, né, para aumentar aí o entendimento dos senhores. Agora tem um exercício que eu vou trabalhar esse exercício possivelmente na atividade avaliativa dessa semana. Tá? Então são exercícios bem tranquilos que eu devo colocar como atividade, aproveitar para colocar como atividade avaliativa. Aqui nós temos a instalação em 220 volts, vou ver se vale a pena comentar isso aqui. Vou fazer o seguinte, como essa semana ficou um pouco puxado já em termos de conteúdo, eu sei que não vai ser fácil para vocês, eu vou parar aqui nesses exercícios, só 127, vou batalhar exercício e vou gravar esses vídeos de 220, 3-way, 4-way, está faltando basicamente isso, né? Tomada de 220, iluminação de 220 e fazer o 3-way, 4-way em 127 mesmo, para fechar esse pacotão de esquema elétrico. Com isso, pessoal, vai dar para você fazer muita coisa no projeto. Ok? Então eu vou parar por aqui, já estamos aí próximo de 54 minutos de vídeo. Dureza, eu sei que não é fácil. Prefiro parar aqui, trabalhar esses exercícios como atividade, exercício que vai valer ponto da semana, como valer frequência, valer pontuação. Tirem dúvidas comigo no grupo e eu vou pedir para resolver isso. Vou ver se vai ser digital, na mão, ou vai ter orientação direitinho na tarefa avaliativa. Não se preocupe. Tá? Vamos parando por aqui. Estudem, façam na mão, repitam esses exemplos que nós fizemos, né? Repitam fazendo mesmo, rabiscando de fato, e até a nossa próxima aula, videoaula gravada, né? Na semana que vem. Tá bom, pessoal?
Fiquem com Deus aí. Um grande abraço, obrigado. Vamos em frente aí, né? Rumo à vitória em nome de Jesus. Ok? Muito obrigado. Até logo.